Os bastidores da queda de um rei na Inglaterra, os problemas políticos, as traições, armações e complôs. A obra é Ricardo II, de William Shakespeare, tema do Direito e Literatura de hoje. Participam deste debate José Luiz Bolzan de Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e Laurence Flores Pereira, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Fique com a gente. Começa agora Direito e Literatura. Olá! No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre a peça Ricardo II, de William Shakespeare. A peça é um drama que conta um pedaço da história da Inglaterra e a queda do rei Ricardo II, que governou o país até o ano de 1485. Ela relata os bastidores políticos no que se refere à imoralidade e à ambição de chegar ao poder. Bem, para esta conversa recebemos os professores José Luiz Bolzan de Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e Laurence Flores Pereira, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Laurence, você que gosta de Shakespeare e estuda Shakespeare, enfim, de que trata a nossa história do nosso glorioso Ricardo II deposto? É uma das histórias pouco conhecidas, né? Geralmente as pessoas confundem Ricardo II com o terceiro, né? Mas Ricardo II é uma peça, basicamente, né, a respeito da deposição de um rei, né? Não é a única cena de deposição em Shakespeare, mas ela é uma apresentação dessa deposição feita gradualmente, né? Mostrando todos os elementos políticos que estão envolvidos numa deposição e numa usurpação do poder também, né? Basicamente, esse é o tema principal dessa peça, né? E esse rei é Ricardo II. Ele é deposto por uma série de erros que ele comete, né? A opressão de toda uma série de aristocratas. Então ele é vítima digamos assim, de uma rebelião aristocrática, né? Que é liderada por Bolingbroke, que vai se tornar justamente Henrique IV, né? Que será também uma peça de Shakespeare. E a peça, curiosamente, ela termina de um modo paradoxal, porque se de um lado nós vemos, no início dessa peça, um rei fraco, um rei inclusive fraco, né, para a adulação, quer dizer, ele é o típico rei que se deixa levar pela adulação alheia, né? Mas na segunda parte ele é uma figura que se eleva, porque é uma figura absolutamente lírica, trágico-lírica, eu diria, né? No qual Shakespeare está testando pela primeira vez, de um modo absolutamente poético, né, a técnica do solilóquio. Não a primeira vez, mas digamos assim com mais intensidade, né? E esse personagem se torna muitas vezes um personagem lírico. Ele é representado muitas vezes tanto como um personagem trágico, né, dentro de um drama, mas também como um personagem lírico, né, quase encapsulado no seu solipsismo. Né? Sim, sim. O personagem Ricardo, o professor Bolzan, o rei sempre, quando recebe aquela denúncia sobre traição ao reino, e ele chama os contendores, e aí ambos, pela honra, que dramaticamente, enfim, e se pegariam um deles é o Bolingbroke, se pegam, se pegariam, porque ele é sobrinho, né? E aí há uma ambiguidade a todo tempo do personagem, porque ao invés de deixarem de se matar, ele manda eles embora do país, manda eles para o exílio, né?
Uma das cenas mais curiosas, né, dessa peça, foi discutida inúmeras vezes, né, mas a cena ela ocorre basicamente porque o rei está envolvido em crimes passados. Né? Isso aí tem vários sinais dentro da peça. Isso era um fato histórico conhecido pelo público shakespeariano, né, que o Ricardo II era, de algum modo, direto ou indiretamente responsável pela morte de Woodstock. Isso. Né, que é ligado à família justamente de Hereford, de Bolingbroke, para usar o termo que nós estamos usando aqui. Né? Então, o que está se levantando ali, o que Mowbray acusa, né, contra o rei, o que Hereford, o que Bolingbroke acusa, num certo momento, né, é que basicamente Mowbray esteve envolvido nesse assassinato e isso indiretamente envolve o rei. E por isso ele é digamos assim, um juiz que foi parado pelo seu passado. Né? Como ele tem essa entidade, o juiz, ele é o rei, ele é o julgador, ele é a entidade jurídica básica nesse mundo. Estamos falando, né, de uma Inglaterra absolutista, exatamente, né? Parece interessante isso, ou seja, como a dramaturgia shakespeariana consegue, de alguma maneira, desnudar o universo da política, né? Ou seja, a dramaturgia histórica, inclusive, desnudando o universo da política, as dramas, as tramas, né? Todo o contorno do processo que envolve essa situação específica, ou seja, tanto da corrupção, da fragilidade do próprio poder, de um poder monárquico absolutista, mas frágil, que envolto no processo de corrupção da aristocracia. Essa questão da vinculação histórica, inclusive, você chama bem a atenção agora, ou seja, de como ele tinha um comprometimento histórico que acaba impedindo ele, de uma maneira, de se fazer como rei naquele momento, que ele acaba retrocedendo. Isso acaba depois, né, jogando contra ele mesmo, no sentido que volta, o Bolingbroke volta para... Faz uma aliança com os outros nobres. Com os nobres, ou seja, isso é muito interessante, ou seja, que no momento em que o rei está nu, de alguma forma, a nobreza abandona rapidamente o rei e se engaja no próximo rei. Acho que essa é uma questão interessante de como de alguma forma, isso explicita um pouco, não só na perspectiva da monarquia, no sentido estrito, né, mas também da política, por isso que eu chamei a atenção, quer dizer, os dramas e as tramas da política. Né? E talvez a gente pudesse até fazer mesmo um paralelo com a questão das alianças políticas, modernas, contemporâneas, como, ou seja, esse deslocamento das alianças políticas se faz, no caso do Brasil, um caso típico, uma questão meio PMDBista. Assim, tu acha que o nosso glorioso Ricardo II tinha uma espécie de monarquia de coalizão? Parece. Toda monarquia, no certo sentido, é de coalizão, mas juridicamente ela não seria, né? Porque vamos lembrar, né, que desde a Idade Média, né, eles estão desenvolvendo uma teoria da monarquia extremamente poderosa, que o Kantorowicz estudou muito bem, que é dos dois corpos do rei. Os dois corpos, o que se trata, basicamente, nessa peça, em termos teóricos, abstratos, né? Quer dizer, a estrutura de pensamento sobre a monarquia que aparece, em termos abstratos apenas, né? Você levantou a questão política, da trama, etc., que é outro aspecto, né? É basicamente essa ficção, né, dos dois corpos do rei, o que vai dar origem à noção abstrata de Estado moderno. Né? Quer dizer, nós temos uma noção de um rei que é ao mesmo tempo corpo físico, né? Como Cristo tinha o seu corpo físico, mas ele tem um corpo que é um corpo místico. Portanto, o corpo que se liga com Deus naquele momento da unção, né, em que ele recebe, ele é um rei ungido. Esse é o termo que aparece a todo momento. Eles tiram da religião essa exatamente. questão, né? E a expectativa sempre de que essa unção assegure a própria continuidade da monarquia. Né? Não da monarquia no sentido estrito, mas porque a questão é do rei, ou seja, é um titular da monarquia específica. Não é a monarquia, e essa é uma questão importante, Laurence, que eu tenho, de certo modo, trazido na contemporaneidade para a discussão. Digamos assim, quando os juízes assumem posturas muito solipsistas e protagonistas, eles não fazem essa questão dos dois corpos, porque ele não se dá conta de que ele não é a pessoa, ele representa uma instituição, ele tem um papel político. E o Estado moderno surge exatamente nesta bifurcação. Exatamente. Porque se não faz, você tem o poder simplesmente carismático. Exatamente. E para que o legal racional da modernidade entre, é necessário fazer essa cisão.
Sob pena não rompemos com o antigo regime, ou seja, da identidade do rei Sol, né? Da identidade do... Mas existe então uma outra coisa nessa Claro. peça que eu acho fascinante, né? Isso que você disse digamos assim, a mensagem quase de fundo dessa peça, porque nós estamos vivendo numa época, primeiro, de queda de reis, né? Ou melhor, de quedas institucionais. Quer dizer, nós temos a queda da igreja durante o processo reformista na Inglaterra, né? Que a gente não pensa isso, né? Mas você derrubar a igreja num país como a Inglaterra significou que, uma vez, se a igreja cai, o rei pode cair também. Né? Então a história, embora os Tudors são extremamente poderosos, existe um conflito poderoso já na época de Shakespeare com respeito a Elizabeth. Né? E isso é uma história muito interessante, porque Elizabeth, numa certa oportunidade, ela se autodeclarou Ricardo II. Né? E houve também uma rebelião, entre aspas, né? É uma longa história do Essex, né? Quer dizer, que era ex-predileto da rainha, né? Que havia justamente posto em risco, num certo sentido, e que acabou sendo acusado justamente de pagar a companhia de Shakespeare para encenar Ricardo II um dia antes da rebelião, para insuflar o público. E ele estaria associado a Bolingbroke. Quer dizer, ele seria a força energética, né? Genial isso aí. Ele seria a força energética, né? Ele foi pago pelo pessoal de Essex. Essa coisa não está muito bem esclarecida até hoje, mas isso é verdade historiada, outros dados. Movimentos de rua. Exatamente. Movimentos exatamente. de rua. Quer dizer, Shakespeare tinha uma noção muito forte, né, Claro. disso aí. Aliás, ele fala, há uma menção a isso dentro do texto, né? Sim, quando ele está dizendo que até as pessoas olhando pela janela diziam que o rei estava fraco, os curas se voltaram contra o próprio rei. Quer dizer, há uma... Eu não encontrei aqui, queria... Há uma entrada também... Eu queria ler essa parte aqui, dessa parte que está se colocando exatamente. O próprio Ricardo II, num certo sentido, ele fala justamente que agora quem entra na cena, ele usa a palavra, linguagem de teatro, né? Quem entra na cena agora é um novo ator que entra, né? Claro. E aquele que estava antes é esquecido. Claro. Ele é uma espécie de cadáver ocultado. Né? Então é isso que mais ou menos acontece. Vamos continuar. O professor Bolzan, depois do nosso intervalo, para discutir o nosso glorioso Ricardo II, sua queda, né? Sua dramática queda, né? Um instantinho só. Shakespeare sempre é envolvente. Nós já voltamos, não saia daí. Até mais.